Senhor, deles a tua palavra, e a tua palavra está a fazer prosperar o teu povo. Graças por aumento, graças, Senhor, por multiplicação para quem vive do seu salário, aumento de salário, para quem vive da sua reforma, aumento na reforma, para quem vive do seu negócio, Senhor, também aumento nas receitas, mais clientes, e sempre pagam a horas, e pagam adiantado, e vêm de longe, vêm de todas as partes. Tu disseste, Senhor, as riquezas das nações virão a ti. Recebam essa palavra no nome de Jesus, e diga obrigado, Senhor, está a funcionar na minha vida. Amém. Aleluia. Podemos sentar. Vocês também. Abram, não precisa abrir, mas se quiser, Romanos 12, versículo 6, diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir ou ministrar, é mesmo o significado, então sirva. Se é ensinar, dedique-se a ensinar. Se é exortar, haja como um exortador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, então que ministre com zelo. E se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Irmãos, numa igreja, no corpo de Cristo, há diferentes dons. Não temos que ser todos iguais, nem temos que estar a comparar uns com os outros. Cada um tem o seu dom segundo a graça de Deus que lhe foi entregue. Claro, nós podemos nos identificar mais com uma determinada forma de ministrar do que propriamente com outra. Mas não significa que a outra pessoa, só porque nós não nos identificamos tanto com ela, que não seja de Deus ou que não seja um dom de Deus em operação dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, para a igreja ser saudável, precisa de estar exposta a diferentes dons. Ok? Então, nós temos no nosso meio Sâmia, que é uma ministra do Evangelho, e ela está de passagem por cá. E ela é professora na REMA e etc. Mas a graça de Deus está sobre a vida dela, é mais de exortação à igreja, ok? Confrontar a igreja com determinados padrões de vida, com determinadas situações e levar as pessoas a uma mudança. E é Deus, neste caso, através dela, segundo a graça de Deus que lhe foi dada a ela. Eu estou a dizer isto porquê? Porque ela vai dar uma pequena palavra a vocês, ok? Pequena ou grande, não importa, está à vontade. E vamos ouvir, vamos abrir o nosso coração, ok? E quando você ouve a palavra, eu, seja outra pessoa que for, o Júlio aqui, e você crer que a voz é da pessoa, mas as palavras são inspiradas por Deus, ok? A sua vida vai mudar, você vai crescer, vai ser impactado com a palavra de Deus. Então, receba a palavra de Deus, receba como um recado de Deus para si. Há pessoas que dizem, Deus não me fala, Deus não me fala. Oi, Deus anda a falar, talvez Deus não fale como você queria ouvir. Mas a Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras, de muitas formas e muitas vezes. Então, vamos dar ouvidos, amém? Sâmia? Ok. Aleluia. Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Aleluia. Domingo passado, eu subi aqui e trouxe algo que estava no meu coração, que Deus colocou no meu coração a respeito de Isaías 54, a respeito de um tempo que chegou nessa igreja, que era tempo de alargar as tendas. Deus só pode encher à medida do tamanho do espaço que nós temos disponível. Você já viu que existem coisas que tem na sua casa, ou gavetas. Toda casa tem a gaveta do entulho, ou o quarto do entulho, não é? Você vai pegando as coisas e só vai colocando lá, vai colocando. Chega um tempo que você nem tem ideia do que tem ali dentro. Não é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa. Esses entulhos que você vai colocando lá, está ocupando o lugar do novo.
Porque enquanto o velho não sai, o novo não pode chegar. E nas nossas vidas, queridos, da mesma maneira. Eu sei que muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça coisas nas nossas vidas, sem nós termos uma atitude correspondente àquilo que Deus diz. Eu falei que para cada ação nossa de fé, vai haver uma reação do poder de Deus. De acordo com a lei da física, que para toda ação existe uma reação. Nós temos uma tendência a crer num evangelho que não está com base naquilo que está nas Escrituras, que é o evangelho que Deus faz tudo. Nós sempre estamos colocando a responsabilidade de tudo nas costas de Deus. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor faz aquilo. Só que a Bíblia diz que ele já descansou. A obra que ele tinha que fazer, ele já fez. E ele está dizendo, eu fiz a minha parte, e você? Então eu que tenho que trabalhar e você fica só aí na sua rede se balançando sem fazer nada? Eu tenho uma palavra no meu coração que está explodindo dentro de mim. E eu creio, querido, que chegou um novo tempo nas nossas vidas para ir para essa igreja. Para você que está aqui, para você que se congrega aqui, chegou um tempo de você provar de novo de Deus. O fato de você ter vivido coisas boas até agora não significa que Deus esgotou o seu reservatório de coisas boas. Às vezes a gente acha que Deus não pode nos surpreender em nada, pois eu quero te dizer uma coisa, fica preparado para surpresas vindas da parte de Deus, porque Deus vai começar a honrar pessoas com ousadia e intrepidez para quem na sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Certo dia eu estava lendo aquela passagem que Jesus anda sobre as águas. E se você prestar atenção, Jesus, ele tomou para perto de si 12 homens para ser diretamente os seus discípulos, para que ele pudesse comunicar verdades, preparando eles para serem os mensageiros depois que ele ascendesse aos céus. E ele disse que ele deu um comando para esses homens, dizendo para eles irem na frente, e depois ele encontraria com eles. Só que nesse meio tempo, os discípulos entraram no barco, os discípulos pegaram o barco, só que veio uma tempestade. Começou a ter uma tormenta. E eles ainda, quando estavam dentro do barco, eles estavam todos lá, e eles começaram a olhar uma coisa, e começaram a ver uma coisa se movendo sobre as águas, e eles olharam aquilo ali, e disse, agora imagina, a gente não está falando sobre crianças, a gente está falando sobre marmanjos, homens feitos, eu não sei se aqui tem essa expressão, brucutu, homem grosso, que estava acostumado a passar dias e dias e dias, à noite no mar. E eles olham para uma coisa se mexendo sobre as águas e... Ai! Parece um monte de mulherzinha. Ai! É um fantasma! Sabe que muitas vezes nós estamos assim... O novo, o diferente, o que nós não estamos acostumados, está vindo na nossa direção e a gente está fazendo, que isso? Para que isso? Não tem necessidade disso. Deus não precisa disso. Mas deixa eu te dizer, Deus não precisa não, quem precisa é você. Você é quem precisa entrar no novo de Deus, porque a obra de Deus já foi feita. E aí... ele olha para aquele vulto vindo sobre as águas. E eles disseram, é um fantasma. E Jesus diz, ei, rapaz, calma. Não precisa correr, não. Sou eu. Pedrinho, sempre, aquele que sempre estava falando, né? Que todo mundo critica. Já parou para prestar atenção que todas as vezes que se fala sobre Pedro... é sempre falando sobre a inconstância de Pedro, o pavio curto de Pedro, a traição de Pedro, o negar de Pedro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo tem um relatório errado sobre Pedro. Mas deixa eu te dizer, querido, tinha 12 homens, no mínimo, que estavam ouvindo as palavras de Jesus todos os dias, e não só ouvindo, mas também vendo as coisas que ele fazia. E Pedro foi o único que não ficou satisfeito em ficar dentro de um barco.
Eu acredito que os discípulos, como tem em todo lugar, aqueles que sempre dão um passo para fazer alguma coisa diferente, já ficam os outros. Ó, lá vai ele de novo, ó, amostrado, exibido. Lá vai Pedro querendo fazer média com o pastor de novo. Sabe, você pode chamar essas pessoas de exibidas, de querer fazer média, mas Pedro, ele desejou uma vida diferente do normal. Pedro sabia o que era andar em cima de um barco, mas Pedro não sabia o que era andar no sobrenatural, andando sobre as águas. E Pedro olhou para Jesus vindo sobre as águas e disse: Senhor, se é você mesmo, mande eu ir ter contigo. Jesus não respondeu dizendo: Pedro, você é muito novo. Pedro, você acabou de se converter. Você mal chegou na igreja. Não, Pedro, fica quieto no teu lugar. Ele disse: vem. Quantas desculpas você vai dar para Deus para não entrar nas coisas sobrenaturais que Deus está dizendo para você entrar? Sabe por que muitos de vocês não estão provando do sobrenatural? Porque vocês não querem descer do barco. Porque o barco é aquele ambiente que já é conhecido, é aquele lugar onde você já está acomodado, é aquele lugar onde você já sabe fazer tudo. E descer do barco significa entrar num território onde você está pisando num terreno que é desconhecido para você, que você está vendo coisas se mexendo que você nunca viu antes, mas que é exatamente o terreno onde você vai entrar no sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Corremos para o pastor. Sempre temos o número do pastor na nossa descagem de emergência. Ai, precisamos orar aqui. Por que você não ora? O mesmo poder que está sobre ele está sobre você, querido. Porque o mesmo Espírito que habita em Jesus, que estava sobre Jesus, está sobre você. Porque Deus não chamou apenas um para ser testemunha. Deus chamou o corpo para ser testemunha. E chegou o tempo de nós descermos do barco. Chegou o tempo de nós entrarmos em coisas diferentes. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu cheguei aqui hoje, coisas começaram a explodir dentro do meu espírito. E uma dessas coisas é a palavra alegria. Eu não sei quanto a você, mas eu não tive data marcada para nascer de novo, no meu cronograma. Quem aqui fez curso preparatório para nascer de novo? Quem aqui fez curso preparatório para receber Jesus? Dia 20 de abril de 2000, eu vou receber Jesus. Com ninguém foi assim. Foi assim com você? Não. Não foi assim com nenhum de nós. Na realidade, o que foi que aconteceu com a gente? A gente caiu nessa vida de paraquedas. Um dia, alguém encontrou com você. Talvez alguns aqui tenham nascido de novo, recebido Jesus, ouvindo a palavra dentro da igreja, atendendo a um apelo. Outros podem ter recebido Jesus dentro de um carro, com um amigo pregando, ou na sala da casa, ou até mesmo no meio da rua. Não sei o lugar onde você recebeu Jesus, mas, amados, eu sei que você não estava se programando para aquele encontro, mas aconteceu. E a Bíblia diz que instantaneamente você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Por dentro, você foi feito uma nova criatura. Por fora, você permaneceu do mesmo jeito. Infelizmente. Se você não tinha cabelo, você continuou não tendo cabelo. Se você está fofinho em algumas áreas, você continuou fofinho em algumas áreas. A sua idade de fora não mudou, mas a sua idade de dentro mudou. Você se tornou bebê em Cristo. Você entrou, amados, em um mundo novo. Diga mundo novo. Que mundo foi esse? O reino do Filho do seu amor. Você estava no império e agora você foi para um reino. Você estava no império das trevas e agora você entrou no reino de luz. Deixa eu te dizer, você não precisa ser profeta para saber que eu não sou daqui. Para vir para cá,
Eu tive que estar com a minha documentação em dia, porque eu precisava do meu passaporte para dar entrada. Eu precisei trocar a moeda, porque o real brasileiro não funciona aqui. E nem é o mesmo valor, que pena. E eu estou me sentindo... A primeira vez que eu estive aqui em Portugal foi em 2013. Eu vim dar aula aqui. E quando eu vim para cá, eu disse, tá na boa. Lá fala português, não tem problema nenhum, vou me entender perfeitamente. Engano. Quando eu entrei no avião da TAP, que as comissárias começaram a dar as instruções, eu fiz, que língua é essa? Vocês falam rápido demais, vocês não dão vírgula, gente. E às vezes a gente fica... eu fico fazendo às vezes cara de... Se você me vê fazendo cara de paisagem para você, quando você estiver falando comigo assim, é porque eu não estou entendendo o que você está falando. Essa semana que passou, eu fui para o norte. E piorou. E eu disse, Jesus, ajuda eu. Eu não estava entendendo nada. Tinha hora que o pessoal falava lá e usavam as palavras que eu nunca ouvi na minha vida. E com um sotaque que nem aqui eu estou acostumada a ouvir. É tudo diferente. E por que eu estou falando isso? Porque eu percebo no meu espírito que existem pessoas aqui que, mesmo tendo mudado de fronteira, insistem em viver na mesma maneira de ser. Não vai funcionar. Quando você tem um computador e você quer que um determinado programa rode nesse computador, você tem que colocar alguma coisa que seja compatível a ele. Não tem como, deixa eu dar um exemplo. Nós temos várias marcas de celulares e nós sabemos que a marca Apple, o sistema operacional é o iOS. Existem outras marcas que o sistema operacional é Android. Querido, não tem como você querer instalar um Android num Apple. Trava, não funciona, não flui. O que está acontecendo com as nossas vidas, na maioria das vezes, é exatamente isso. Estamos em um reino onde existe uma moeda própria, um idioma próprio, uma cultura própria, mas estamos ainda com o pé, com os costumes, com a cultura de uma vida que não nos diz mais respeito. Vai travar, vai dar conflito. Aí você pode dizer, mas eu tenho orado, eu tenho declarado a palavra, eu tenho dito isso para Deus, e por que não está acontecendo? Porque você não está instalado com o programa compatível à natureza que agora você tem. O reino de Deus não é movido por necessidade, nem por lamentações, nem pelo tanto que você implora e chora. É movido pela fé, pela confiança, pela alegria, pela paz e pelo amor. Enquanto você não instalar o programa de Deus, não vai haver a liberação do que já está preparado para você. Você está comigo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a Bíblia fala, Romanos 14:17 diz, o reino de Deus, estamos ouvindo sobre o reino. A palavra reino é a maneira de Deus ser e fazer as coisas. Então, se eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então isso significa que eu tenho que buscar a maneira que Deus é e a maneira como Ele age. Então, enquanto eu não me conformar com a maneira de Deus ser, eu não posso ter todas as outras coisas acrescentadas. Você está comigo? Está compreendendo meu português brasileiro?
Senhor, você disse que se eu buscasse em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Senhor, eu estou toda sexta e todo domingo na igreja. E por que não está acontecendo? Porque isso não é buscar o reino. Isso é uma porcentagem do que está envolvido no sistema do reino. Nós estamos pensando que o fato de sermos frequentadores de igreja nos transforma em crentes. Querido, se frequentar a igreja transformasse você em crente, se você ficar muito tempo sentado na garagem da sua casa, você vai virar carro. Não é pela duração que você fica em um lugar, que você se torna aquilo, mas é pela condição do seu coração em se expor àquilo que está sendo liberado naquele lugar para associar e transformar a sua vida. Deus está chovendo aqui. Deus está derramando. Deuteronômio, se não me falha a memória, 30 diz que Ele derrama do seu orvalho como o seu conhecimento como um orvalho. Conhecimento de Deus é derramado nesse lugar, mas se a gente está com o nosso guarda-chuva de incredulidade, da razão, dos nossos achismos abertos, você pode estar na igreja o ano inteiro e você vai permanecer a mesma pessoa. Diga amém. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e dê um sorriso para ela, dizendo, eu preciso ouvir o que eu estou ouvindo. Posso mexer mais um pouco? Deus não vai te encontrar, ou deixa eu colocar assim, Deus não vem, queridos, no nível que você está, no sentido de falar com você e dizer assim, tá tudo bem, fica aí, eu te entendo. Eu compreendo tuas lutas. Mas eu estou aqui. Não, não é assim. Ele vem nas tuas necessidades, no teu nível, mas Ele puxa você para onde Ele está. Eu entendo o que você está passando, mas para você sair daí, você tem que vir para cá. Nunca Deus vai chegar e dizer, eu te entendo, fica aí. A maneira como mudanças vêm para a nossa vida é fazendo com que a gente tome uma decisão de sair de onde a gente está e aceite o que Deus diz. E o que Deus diz sempre, sempre, sempre vai te tirar de dentro do barco da comodidade. O problema é que a gente quer, ou melhor, não quer trabalhar. E o nosso trabalho como crente é crer. A única coisa, olha só, pensa comigo. Jesus derrotou Satanás. Jesus comprou a nossa redenção. Jesus nos deu uma herança. Jesus nos colocou num lugar mais alto do universo. Jesus nos recheou de uma rica herança. Jesus nos deu todo o poder. Ele disse, eu estou resolvendo já tudo, para você apenas permanecer no que eu já conquistei. Você não tem que brigar com Satanás mais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você não é mais da mesma categoria que ele. O diabo está debaixo dos seus pés. E você está sentado à direita de Deus em Cristo Jesus. Onde? Muito acima de todo, não de alguns, mas de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e dívida, e opressão, e depressão, e crise, e intriga, inimizade, ciúme, contenda, muito acima de todas essas coisas. Para você brigar com o diabo, você tem que sair de lá e vir para onde ele está.
E Deus não quer que você saia da sua posição de rei. Agora preste atenção numa coisa. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus é. Diga é. Diga de novo, é. O que é que ele é? Justiça, diga justiça. Paz e alegria no Espírito Santo. Diga alegria. De alegria aonde? Alegria no bolso? Alegria por fora? Alegria dependendo do que, como as coisas estão acontecendo ao nosso redor? Aonde é a alegria do reino? Aonde? No Espírito Santo. Agora, aonde está o Espírito Santo? Não é no céu, não. O Espírito Santo não está no céu. A casa que ele mora é você. Então isso significa que se o Espírito Santo habita dentro de você, tudo que ele tem, você tem. O Espírito Santo tem alegria? Então você tem alegria. Então ele colocou, Gálatas 5, 22 diz que o fruto do espírito humano recriado é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então imagina assim, que o copo é seu corpo, a água é seu espírito. E o Espírito Santo está dentro do seu espírito. O Espírito Santo trouxe a natureza de Deus para habitar dentro do teu espírito, com tudo aquilo que você precisa para andar como uma pessoa louca aqui na terra. Eu escutei um amém bem longe. Sabia que Deus não te chamou para ser normal? Vou dizer de novo. E espero que daqui para o final do culto, você desmanche essa cara de jumento que chupou limão. Irmã Sâmia, amado, eu quero que você se exploda. E eu não estou te xingando. E eu vou te explicar essa frase também. Está dentro de nós os frutos do Espírito que foram trazidos pelo Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Você já tem amor, você já tem paz, você já tem alegria. Diga, eu já tenho alegria. Irmã Sâmia, mas eu acho que o meu está no sótão porque eu não sei para onde ela foi. Deve estar escondida dentro de algum baú no sótão, porque eu não estou encontrando ela. O problema é você achar que os frutos do Espírito são sentimentos. Os frutos do Espírito Santo não são sentimentos, são atitudes. Quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, não é um arrepio, onde você vê um monte de coraçõezinhos e você olha para a pessoa que está do seu lado e você faz. Às vezes você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e a sua vontade é impor os 5 dons ministeriais, mas não assim, mas assim. Mas você não sente, você não está sentindo. Pelo contrário, pelo sentimento você quer esganar aquela pessoa. A única carnal, assim, que de vez em quando sente sou eu, você não sente. Glória a Deus, vocês estão num nível de espiritualidade maior do que eu. Mas independente de como você sente, você decide agir em amor. E quando você decide fazer o contrário do que o seu sentimento diz,
você está andando no Espírito, e você está agradando a Deus, e você está mortificando a sua carne, e está dizendo, carnezinha sem vergonha, você não tem mais governo sobre a minha vida, porque quem governa a minha vida é o meu espírito humano, recriado, que vive a realidade do reino de Deus. Da mesma maneira, é com alegria. Nós chegamos aqui na igreja e nos sentamos e achamos que recebemos a palavra só pelo fato de estarmos sentados. Amados, a palavra tem que ter uma atitude certa para poder cair no seu coração. Não é simplesmente você sentar na cadeira e achar que só o fato de você ouvir vai fazer tudo. A Bíblia diz que devemos receber com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. E esse salvar a alma não é você nascer de novo, pode ser também, mas salvar a alma é naquela área da sua alma que você está tendo dificuldade de superar, de romper, mas quando você abraça a palavra e diz, Pai, eu recebo, eu quero, eu pego pela fé essa palavra, eu recebo essa palavra com alegria, essa palavra vai como uma espada, meu irmão, e vai entrando naquelas áreas onde o seu entendimento nunca conseguiu mudar, mas porque é uma palavra sobrenatural, pelo Espírito, ela corta a raiz que te prendia àquela condição. Nós precisamos chegar aqui na igreja, sabe como? Com expectativa. Expectativa. O que é expectativa? A melhor maneira que eu tenho de descrever expectativa. Aquelas corridas de cavalo. Já viu aquelas corridas de cavalo onde o cavalo está dentro de um box? Meu irmão, aqueles cavalos, primeiro, eles não são pangarés, porque pangaré não corre em corrida de cavalo. Pangaré não tem, não? Ixi. Cavalo sem raça. Como é o nome disso? Pileca. Pangaré é mais bonito. Eles não chegam ali assim. Paz, irmão. Tá tudo bem? Tô na graça. Não, tu tá na desgraça. Tu tá na desgraça. Porque graça é uma vitamina sobrenatural do Espírito Santo, que chega para nos completar nas áreas que nós não temos forças em nós mesmos. E ela vem de vitamina de A a Z. Quando você, amado, não tem amor suficiente, a graça de Deus te fortalece para completar a medida de amor que você precisa para andar com os outros. Queridos, aqueles puro sangue, cavalo de raça, eles chegam e eles já chegam quentes. E eles entram naqueles boxes. E eles entram, e às vezes até alguns deles ficam batendo o peito naquilo ali. Por quê? Porque eles não veem a hora de correr. A Bíblia não diz que é para você andar com perseverança. A andança da fé. Ele diz correndo, correndo, correndo com perseverança a carreira que está proposta. E por que ele fala correndo? Por que ele não fala andando? Porque andar é melhor do que estar parado. Mas por que ele diz correndo e não andando? Eu vou dizer uma coisa que eu já fiz. Não faça isso nunca na sua vida. Na época que eu fiz, eu era insensata. Mas eu tinha um amigo que tinha uma moto, dessas motos grandes. E uma vez eu morava em São Paulo, e em São Paulo tem pistas, tem autoestradas como aqui. Então, às vezes, pega um retão. E esse meu amigo disse, vamos dar uma esticada até determinada cidade. Vamos. E eu fui subir na moto.
E essas motos, geralmente o passageiro ele fica mais alto. Então já não é uma posição muito confortável, porque você fica assim. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a ter que colocar força para ir para frente. Porque o vento, a força do vento estava me puxando para trás. Eu tive que baixar minha cabeça para ficar atrás das costas dele, porque estava tão forte a intensidade que eu não podia nem me mexer. E aí foi quando ele pegou e bateu assim na minha perna e levantou o dedo assim. Nós estávamos a 300 quilômetros por hora. Misericórdia mesmo. Sabe por que Deus diz para correr e não andar? Naquele dia, Deus me trouxe um entendimento disso. Porque quando você corre em alta velocidade, você não consegue enxergar o que está à sua volta. Sabe o que é que para a nossa vida? As distrações. Sabe o que é que está trazendo peso sobre você? É parar para ouvir os relatórios que estão ao seu redor. Quem anda devagar, vê tudo, ouve tudo, percebe tudo, mas eu duvido, amados, quem está andando rápido ter tempo para ouvir ou ver aquilo que é desnecessário. Ele só vê uma coisa, a estrada que ele tem que correr e o alvo que ele tem que chegar. E é assim que nós temos que viver, correndo a carreira, porque nós só vamos ver aquilo que está proposto diante de nós. Quem é que eu... então já sei sobre o que eu vou orar hoje. Senhor, aumenta a minha velocidade. Não! Você aumenta. A Bíblia diz, Romanos 12:11, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu gosto de pegar as definições das palavras. O que é ser fervoroso de espírito? Eu fui para o dicionário, e a palavra fervoroso de espírito é quente, ardente, violento, selvagem. Estou com raiva agora. Judá é louvor. Jesus é o leão que subiu na rocha e rugiu. A palavra saiu da boca dele. Amados, você já ouviu um rugido de um leão? Eu fui num zoológico uma vez. Fui para a toca do leão, eu fui para a jaula do leão, ele estava na toca. Aí a gente, ele não vai sair, então vamos andar. Esse zoológico é enorme. Nós estávamos do outro lado do zoológico. E, de repente, nós escutamos um rugido. Querido, parecia que ele estava do nosso lado. É amedrontador. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Jesus, quando estava falando com o diabo, com as circunstâncias, com a árvore, com o mar, com o vento, ele não falou... por favor. Nós estamos sendo muito educados com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós estamos usando de muita educação com as coisas que se levantam na nossa vida. E nós precisamos começar a rugir como um leão. Por quê? Porque quando você liberar o espírito da fé, que já está dentro do seu espírito, o diabo vai ouvir o mesmo som que ele ouviu saindo da boca de Jesus quando ele dizia, está escrito. Os montes, ou o vento, ou as doenças vão ouvir, porque a palavra de Deus na sua boca é Deus falando através de você. O diabo não vai fazer distinção. Querido, às vezes a gente pensa, eu não posso falar a palavra porque o diabo não me leva a sério. O diabo não está olhando para você, o diabo está olhando o que está saindo da sua boca. E se na sua boca se encontra a palavra de Deus, ele vê Deus dando aquela ordem. Ardente, fervoroso, quente.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: pode vir quente que eu estou fervendo. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz assim nela, assim, ó. Você é chapa quente, meu irmão. Eu duvido alguma coisa ruim pousar em cima de chapa quente. Ninguém tem coragem de colocar a mão em cima de uma chapa quente. Quando o diabo tocar você, ele vai dizer: queimou. Por quê? Porque o seu espírito está quente, está fervoroso. Porque você está servindo ao Senhor dentro da programação daquilo que você foi criado para fazer. Aleluia. Expectativa. O cavalo dentro do box. Vai acontecer. Eita, hoje na igreja vai ser pau, é? Aí você diz: irmã Sâmia, eu saí e não aconteceu nada. Conversa. O problema é que você está medindo o quanto você recebe pelos sentimentos da sua carne. E você não tem noção que quando você está em expectativa, o seu espírito está sendo recheado, preenchido de verdades imutáveis, que na hora que você precisar, aquilo vai subir no seu espírito como uma arma afiada saindo pela sua boca. Não meça o quanto você recebeu pelo arrepio. Não meça o quanto Deus está no ambiente pelo grito do pregador, ou por quanto o pregador pula ou grita. Porque, amados, quando você tem expectativa, até todo mundo em silêncio você recebe, porque o seu espírito está ligado com o coração de Deus para receber o que você precisa. Agora, eu falei que a palavra que veio no meu coração foi alegria. E a Bíblia diz o quê? Que o fruto do nosso espírito, um deles, é a alegria. Que um dos elementos que são pilares, colunas, no reino de Deus, é a alegria. Aonde? No espírito. E essa alegria no espírito não tem nada a ver com aquilo que faz parte da sua razão. Deus está preparando essa igreja. Deus está preparando esse povo para se tornar um povo louco. Eu não quero ser. Então aqui não é seu lugar. Sabe por quê? Estamos entrando num espaço maior. E esse espaço maior vai vir diferentes unções, diferentes ações do Espírito, diferentes medidas da revelação e do conhecimento da palavra, porque o nível que nós estamos já fez o que tinha que fazer, e agora chegou o tempo de nós subirmos e entrarmos em um outro nível, e no nível seguinte, e cada nível que nós vamos chegar, vai ser mais um nível maior de glória, de poder, de unção, de revelação e de sobrenatural nesse lugar, amado. E não é você normal que isso vai acontecer. O normal, nós não precisamos do Espírito Santo para fazer o normal. O que é o normal? É se mover pelo sentimento, é se mover pela razão, é fazer o que a gente quer, ou o que a gente sente vontade. Isso é o normal. O que é o anormal, ou o que é o sobrenatural? É quando sua carne diz: fique em casa na cama, seu espírito diz: se levante e vá com expectativa, cultuar a Deus, levantar aquilo que você precisa, semear o que você tem para a vida dos seus irmãos. Quando o diabo diz: o normal seria você ficar calado diante de situações bombardeando sua mente, você abrir a sua boca e declarar: vai tudo bem, porque Deus é comigo, que me poderá fazer o homem. Quando o normal diz: você não tem para dar, você diz: agora é que eu vou semear, porque você não vai amordaçar, nem amarrar a boca do saco que me dá a condição de semear para ter a minha colheita. É você fazer o contrário de tudo aquilo que o seu natural diz. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou cheia, eu estou cansada de cultos que parece que a ordem, mais a ordem de um cemitério, do que a manifestação da igreja de Deus.
Achamos que reverência é sentarmos na cadeira e ficarmos numa posição de múmia. Não falar alto. Eu não sei como você foi criado, e eu não quero que você leve isso como uma crítica, mas nós vivemos e praticamos aquilo que fomos ensinados. Eu não nasci no cristianismo, na igreja cristã evangélica. Deixa eu colocar assim para você entender. E não quero que você leve isso como uma crítica se tem algum católico aqui. Mas a minha infância inteira, eu fui criada dentro da igreja católica. Hoje, eles mudaram muitos conceitos, eu não sei como aqui em Portugal, mas lá no Brasil, as igrejas chamadas carismáticas, é fogo de Deus, amado. Eu já vi, Deus está trazendo reavivamento em quem tem fome. Se você tem fome e você está na igreja católica, Deus vai trazer teu alimento, teu fogo dele na sua vida, porque Deus quer e está procurando pessoas onde ele possa se revelar. Não é você chegar de barriga cheia e sentar e dizer, vamos ver aí o que é que vai sair. Não, amado, essa atitude não traz o novo de Deus. O novo de Deus é uma atitude com que você sempre tem fome de Senhor. Eu te desejo, eu te busco, eu anseio cada vez mais. Eu quero cada vez mais a revelação e comunhão contigo. Mas eu fui ensinada dentro de uma condição onde quando você entrava na igreja, e se você falasse ainda alguma coisa, ainda vinha alguém com cara brava e fazia. Shh. E a gente ficava ali. Amém. E às vezes a gente nem estava ouvindo o que a pessoa estava falando. Sabe que às vezes a gente está assim aqui dentro? O pastor está falando, aí o pastor dá um grito. Aí você, amém. Você nem ouviu o que ele falou. Posso tirar o casaco? Está quente. A igreja de Cristo é um organismo vivo. Quente, ele se expressa, ele fala. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Na velha aliança, Deus estava limitado a morar dentro de uma caixa. Era o único lugar onde ele podia estar. Só que deixa eu te dizer, caixa não fala, caixa não toca, e essa caixa não era acessível a todo mundo. Quando você está num lugar apertado, isso me fez lembrar de alguém. Eu conheço uma pessoa que um certo dia entrou no elevador e ele não gosta muito de ambientes fechados. E ele ficou tão agoniado por estar ali dentro que ele começou a andar dentro do elevador porque ele estava sufocado. Sabe, quando a gente está num ambiente fechado, a vontade que a gente tem é querer romper aquilo ali, é querer sair daquilo ali. Queridos, era assim que Deus estava, dentro daquela caixa. Eu não posso me mexer, eu não posso tocar, eu não posso falar, eu não posso ter contato com eles. Por isso ele profetizava tanto, ele usava pessoas para profetizarem. Vai chegar o tempo, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo, e virá o tempo onde eu estarei com eles, eu andarei no meio deles, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu habitarei no meio deles. Amado, Deus estava assim. É tanto que quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu, meu irmão, eu acho que tinha um anjo há décadas, séculos, com a espada levantada, dizendo, Senhor, é agora? Ele, ainda não. Aí acontecia alguma coisa, ele dizia, é agora? Ele, infelizmente, ainda não.
Mas quando Jesus fez a obra, Deus disse, desce a espada. E o anjo cortou o véu de alto a baixo, significando o quê? A minha presença está liberada. Para quê? Às vezes a gente acha que a presença de Deus é um arrepio, é uma nuvem. E a gente acha que andar no Espírito é quase passo de balé. Não. Andar no Espírito é você andar deixando aquele que antes morava dentro de uma caixa e que agora mora dentro de você, que tem mãos, que tem boca, que tem olhos, que consegue falar, que consegue tocar, ser a sua expressão aqui na terra. Porque aquela caixa não podia tocar pessoas, mas você pode. Ai, Senhor, se manifeste. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu quero perceber a sua presença. Nós estamos pensando de uma forma equivocada. Sabe como é que isso acontece? Quando nós saímos do nosso barquinho de conforto, que muitas vezes tem se tornado essa cadeira, e nós saímos e abraçamos quem Deus manda abraçar, e falamos uma palavra que Deus manda falar, e semeamos na vida de quem Deus manda semear, e que somos a expressão do próprio Deus, através do nosso próprio corpo, e é assim que Deus é visto, amado. Não vai ser através de uma manifestação dele aqui, porque a própria manifestação de Deus já é a igreja. Aí você diz, mas temos que ter reverência. Não confunda reverência com engessamento. E não confunda liberdade com falta de ordem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Reverência não é você simplesmente ficar duro na cadeira, com cara de espirituoso, não é de espiritual não, espirituoso. Reverência é respeito profundo. E eu não sei quanto a você, mas meu pai, ele criou uma condição de educação nas nossas vidas, que a gente não precisava nem apanhar quando fazia besteira. A olhada dele era pior do que uma surra. É que quando você conhece o caráter de alguém, e esse caráter é um caráter aprovado, aperfeiçoado, e você percebe retidão, bondade, amor, você se rende àquilo ali. E você passa a respeitá-lo. Essa é a primeira definição. Consequentemente, por causa de um respeito profundo, você obedece tudo o que aquela pessoa diz. Então, o que é reverência? É você considerar tanto Deus, ter tanto respeito pelo seu caráter, pela sua bondade, por quem Ele é, que quando Ele diz, levante suas mãos, você não vai dizer, não estou com vontade, porque você o respeita de tal maneira, você se rende. É você honrá-lo de tal maneira que você, quando ele diz, sorria, você não vai dizer, eu não estou com vontade de rir. Você vai sorrir. Porque quando o seu pai natural dizia, faça, ele não queria saber se você estava com vontade ou não estava com vontade. Você tinha que fazer. E quando o seu pai celestial diz para você fazer algo, não é para te machucar, massacrar ou tirar coisas de você. Pelo contrário, aquela ação não é para ele. É para você. Reverência é se mover com Deus. Reverência é fazer o que Deus diz. Nós estávamos aqui, meu Deus do céu, que louvor abençoado. Que atmosfera maravilhosa. E infelizmente, para algumas pessoas, o louvor é apenas uma musiquinha que anima antes do culto. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus habita
Essa habitar é se manifesta no meio dos louvores. E qual é a atitude certa para receber? A gente está aqui, louvando ao Senhor. Cantamos uma música que diz: vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aí a gente vê pessoas assim: vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Você dizer isso e dizer bolinha amarela, bolinha rosa, bolinha azul, é a mesma coisa. Porque a condição do seu coração é o que faz a diferença. Você precisa aprender a expressar o que está dentro para o que está fora. Quando você começar a despertar a alegria que está dentro de você, correspondendo como uma resposta àquilo que você está ouvindo e recebendo, você vai ter condições mudadas, sem ninguém orar por você. Eu vou dizer, tem pessoas aqui hoje à noite. Somos nós, Júlio, é nós, mano. Que estão enfermas. E o Senhor está dizendo para você, sabe como você vai receber sua cura? Rindo. Quê? Abre sua Bíblia. Eu estou quase terminando. Romanos, capítulo 8. Você está sendo abençoado com essa palavra, querido? Olha só, vocês encontraram Romanos 8? Paulo foi quem foi inspirado por Deus para escrever essa carta. Assim como Filipenses, Efésios, a maior parte do Novo Testamento, Deus usou o apóstolo Paulo para escrever essas verdades. Mas deixa eu te dizer uma condição que talvez alguns aqui não saibam. Paulo, ele passou um tempo preso. A carta aos Filipenses é uma carta que ele escreveu em prisão. Algumas vezes, querido, ele passou por situações onde a prisão não era simplesmente estar fechado dentro de um quarto ou de uma cela onde ele ficava sentado. Existia, lá em Atos 16, quando ele foi preso com Silas por pregar o evangelho, aqueles cárceres, geralmente eram cárceres subterrâneos, frios, úmidos, sujos. Ele foi fustigado com varas. Ele tinha os pés amarrados. Imagina, você fica 2 minutos com a mão levantada. A mão começa a pesar. Agora imagina você ficar horas em uma posição onde seus braços e seus pés estão presos e suas costas estão machucadas de tanto que você apanhou. E a Bíblia diz lá em Atos 16 que Paulo e Silas não ficaram: eu estava pregando o evangelho, eu não escolhi ser chamado, você que mandou eu fazer isso, e por que você deixou que isso acontecesse? Eles não estavam murmurando. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E muitas vezes, dentro dessas condições de sofrimento, de perseguições, foi onde Paulo recebeu muita revelação.
Isso não é uma regra, mas deixa eu te dizer. Existem algumas verdades ou revelações que a gente recebe, ou que a gente só é capaz de receber quando a gente sofre. Sabe por quê? Porque o sofrimento quebra a nossa autossuficiência e nos deixa rendido para Deus. Não é que Deus quer falar com você assim. Mas muitas vezes quando tudo vai bem na nossa vida, a gente sabe, a gente nem depende, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a gente já acha que é sabido demais e toma nossas próprias decisões, faz os nossos próprios planos e age do jeito que a gente quer. Mas quando algo está, amado, sobre as nossas vidas, onde tem um sofrimento, onde está doendo, onde nós estamos diante de uma situação que a gente não tem na nossa própria força como sair daquilo ali, meu irmão, orgulho vai embora rapidinho. Vaidade vai embora rapidinho. Os nossos joelhos passam a ter óleo e a gente aprende a dobrar eles rapidinho também. E a gente começa a se expor para uma condição de dizer, Senhor, eu estou aqui, Pai. Preciso da sua ajuda. Você coloca seu coração numa atitude de ouvir Deus falando com você. Agora, se Deus pode falar contigo em uma condição de pressão, de circunstância, por que você não mantém essa condição no seu coração o tempo inteiro? Mas eu acredito que lá em Atos 16, quando eles começaram a cantar e a louvar a Deus, e Filipenses também é uma carta onde ele estava preso. Se você prestar atenção, a carta dos Filipenses, uma das palavras que você mais vai encontrar lá é a palavra alegria. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, alegria. Agora vamos dar uma cutucada no irmão. Olhe para ela e diga assim, você está preso? Suas costas estão machucadas? Você foi açoitado? Você está amarrado num tronco? Agora olhe com a cara bem brava para ela e diga para ela assim, então alegre-se. É porque eu não estou com dinheiro para pagar a conta. Querido, tu está com vida, tu está com saúde, tu tem força, tu está respirando. Isso para Deus é o suficiente para abrir, amado, a porta que tu precisa para a provisão chegar. Tu não está amordaçado, tu não está preso, tu não está encarcerado, tu não está com as costas rasgadas. Então se ele que estava assim, ele disse, alegrai-vos no Senhor. E ele disse outra coisa, outra vez digo, alegrai-vos. E alegrar-se não é você ficar e olhar assim para a pessoa e fazer assim. Eu estou alegre. Não tem como você se alegrar sem mostrar os dentes. Se tu não tem dente, mostra a gengiva. Se a tua dentadura é 1001, não tem problema. Dentadura 1001, como é isso, irmã Sâmia? Um dente sim, 3 não, um dente sim, 3 não. Eu tinha uma aluna que ela era desse tamanho e a dentadura dela era 1001. E eu nunca vi uma mulher tão alegre. Ela disse, muitas vezes o diabo me oprimiu dizendo que eu não era para rir porque eu não tinha dentes. Pois irmã Sâmia, pois agora é que eu rio mesmo para ele dizer, olha, agora é que eu mostro mesmo meu jeito para você, os que eu tenho e os que eu não tenho. Alegrai-vos. Eu preciso fazer uma plástica aqui. A Bíblia diz, um coração alegre aformoseia o rosto. Tem gente que anda, parecendo aqueles desenhos animados com a nuvenzinha negra, com um raio caindo assim. Você olha, parece que você imediatamente, só de olhar para ela, já fica com olheira, porque ela suga. Querido, a alegria te dá força. Aí eu imagino, olha só, estou terminando. Não está escrito isso. Mas eu acredito que Paulo, quando estava lá preso, cantando, adorando ao Senhor, orando, ele começou a ter revelação da palavra. O Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a dizer, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Crise? Por amor, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, um dia seremos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Agora, calma. Por meio de. O problema é que você está querendo ser vencedor na sua força. Mas ele diz por meio de. Como é isso? Vou te dizer. É você estar lá, não está com força para nada. Vamos dizer que você tem algo para fazer e você precisa de 100% da sua capacidade, da sua força, para vencer algo. Mas você só tem 30%. E aí, o que é que acontece? Você tem que vencer. Aí você chega e diz, não, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Aí você dá um soco, puf, e aquilo te derruba. Por quê? Porque 30% de força não é suficiente para derrubar a sua limitação ou a sua fraqueza. Você está querendo, maquinando, arquitetando, projetando, raciocinando. Não, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Você está indo na sua força. Por meio de Senhor, eu só tenho 30. É maior do que eu. Eu nem sei como fazer isso. Mas a sua palavra diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de, ou daquele que nos amou. Pai, eu recebo a graça, a habilidade, a força, a ousadia, a intrepidez, a sabedoria, para você, para eu enfrentar essa situação. Em mim mesmo, eu não estou sentindo, mas eu vou pela fé, por meio daquilo que você já fez por mim. Aí, outro erro, você acha que você já vai levantar dali? Não. Na maioria das vezes, você não está sentindo absolutamente nada. Mas a fé dá o passo. E quando a fé dá o primeiro passo, o Espírito pega junto com você. E uma vez que o passo de fé foi dado, já não é mais você sozinho. É a capacidade de Deus através de você. E quando você chegar lá, você vai conhecer um você que você ainda não conhece. O problema é que você está conformado ao que você é, sem Ele. E você está chegando diante dos seus desafios e das limitações do seu corpo, consciente de quem você é. Daquela pessoa que você vê todos os dias no espelho. Não, é porque eu sou assim, eu sou assado. Na hora que você começar a acreditar no que a palavra diz, e mesmo sem sentir nada, você der um passo de fé, você vai conhecer um você que você ainda não conhece. Deus vai te revelar um você
Quando você estiver diante de situações. Júlio, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Esse microfone pode ser o teu desafio. Mas uma coisa que é louvável no teu coração é que você não resistiu, nem desistiu por ser algo que te amedronta. Isso me mostra, sabe o quê? Eu quero crescer, Senhor. Eu quero romper. E sabe? Deus está criando em você uma estrutura todos os dias de Senhor, obrigado porque eu sou ousado, eu sou intrépido. Microfone não me intimida, pessoas não me intimidam, situações não me intimidam, nada me intimida porque eu tenho o leão dentro de mim. Eu tenho a ousadia dentro de mim. Meu irmão, você vai conhecer um você que você ainda não conhece. E as pessoas, e sabe para que isso vai acontecer? Primeiro, para te tirar dentro de uma caixa de limitações. E segundo, para que as pessoas olhem para você e você seja outdoor do poder de Deus para a vida de outras pessoas que estão na mesma condição. As pessoas vão dizer assim, aquilo é Júlio? Júlio? Uau! Sai do barco. Saia do barco. Para de viver nesses mecanismos racionais que você vive. Eu só posso dar €1. Por quê? Porque se eu der mais, vai faltar. Vai faltar. Porque você já está crendo. Nós somos movidos pelo Espírito. Se Deus disser para você, dê tudo o que você tem, amado, Deus se responsabiliza pelo que Ele fala. Agora, quando você faz seus próprios projetos e faz pela sua própria conta, dê seus pulos para correr atrás. Mas quando Deus diz, saia do barco, seja em que área for, deixa eu te dizer, é uma decisão. Eu cheguei aqui hoje com muita dor. Eu praticamente não estava conseguindo abrir minha boca. Por causa de uma mentira. No meu maxilar. E isso estava me doendo horrores. Mas eu tenho uma decisão a tomar. Eu tenho uma decisão de ficar consciente da dor que eu estou sentindo. E dar aquilo como uma desculpa. Para dizer, Senhor, eu não posso louvar. Eu não posso orar. Eu não posso cantar. E você vai entender. Ou eu posso romper em fé, sair do meu barco e entrar no poder de Deus. Seja selvagem. Se o diabo rugir para você, ruja mais alto. Porque o rugido dele é falso, mas o seu é verdadeiro. Alegria, meu irmão. Desperta a alegria da tua salvação. Desperta a alegria de servir ao Senhor. Desperta a alegria de receber a palavra. Desperta a alegria de estar aqui e de começar a criar expectativas para ver coisas novas. Deus está fazendo coisas novas nesse lugar. Tanta gente nova vai chegar nesse lugar. Nós vamos entrar num tempo novo. Nós vamos entrar em prédio novo. Nós vamos ter gente nova. Vai ser tudo novo. Cheiro de coisa nova é melhor do que cheiro de naftalina. Eu quero coisas novas. Eu quero coisas novas. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você tem que, como eu falei, Paulo não escreveu isso. Imagina Paulo escrevendo essa parte e dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Eu acredito que à medida que ele estava recebendo revelação e estava escrevendo, ele estava dizendo: eita, aguenta aí. Glória a Deus, aleluia. Ai, Senhor, peraí, calma. Aleluia, glória a Deus, nada me separará do amor de Deus. Ai,
Não é morte, nem é angústia, nem tribulação. Amados, à medida que ele ia recebendo revelação, ele ia se alegrando, porque é impossível você não ter a palavra revelada dentro de você e você não se alegrar. Então, quando você ouvir a palavra, quando você ler a palavra, deixa o seu rosto corresponder àquilo que você está ouvindo. O que é o evangelho? Boas. Mas como é que você está lendo as boas novas? Boas novas, boas novas. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me perdoou. Oh, Ele me colocou num alto refúgio. Deixa o seu rosto, sua cara saber que você está crendo naquilo que você está lendo. E sabe por quê? Porque a alegria em manifestação é fé se regozijando. Ninguém se alegra se não estiver crendo. Mas porque você crê, você se alegra. Você se alegra. Aleluia. Posso dar o grupo de louvor, por favor? Deixa eu te falar. Na minha casa natural, né? Eu tenho apenas uma irmã de sangue. Eu tenho uma mãe que mora com minha irmã, meu pai já é falecido. Mas antes do meu pai falecer, como eu te falei, toda a nossa família éramos da linha católicos, apostólicos, romanos. Às vezes nem botava o pé na igreja, mas tínhamos que embraçar a tradição da família. Minha mãe foi a primeira pessoa lá de casa a se converter. Depois eu, na sala da casa, só que eu era meio rebelde. E eu não queria ninguém determinando nada para mim. Então eu dizia, eu vou para a igreja quando eu quiser. Mas verdadeiramente eu nasci de novo. Só que não queria dar o braço a torcer de ir para a igreja. Porque eu achava que vir para a igreja de crente era o lugar dos não pode. E eu estava naquela fase, eu não sou velha, eu sou precoce, tá? Eu estava naquela fase em que eu estava começando a sair, ir para balada. E eu digo, logo agora eu vou para uma igreja de crente. A primeira coisa que eles vão dizer é, não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Minha irmã se converteu e foi para a igreja. E embora eu tenha nascido de novo antes do que ela, eu fiquei nessa guerra. Meu pai, quando percebeu que a família estava com outra mentalidade, ele se revoltou em casa. E ele virou um Saulo, perseguidor da igreja. Um tempo depois eu comecei a ir para a igreja, e toda vez que a gente ia para o culto, era uma guerra em casa. Porque ele ficava, vocês foram a vida inteira, vocês estão quebrando a tradição da família, vocês agora vão ficar tudo fanático, vocês vão ficar tudo doido, vão fazer lavagem cerebral, vocês estão dando dinheiro para pastor. Pastor é um bando de ladrão. Aquelas mesmices que todo mundo diz. Só que a gente continuou perseverando mesmo com tanta pressão que ele colocava em cima da gente. Um belo dia, meu pai gostava muito de moto. E nós tínhamos uma granja, um sítio. E ele gostava muito de ir para esse lugar. E ele foi de moto. E na hora que ele estava indo na estrada, ele foi ultrapassar um ônibus, só que o carro veio de trás. E ultrapassou também e trancou, deu uma fechada no meu pai. E ele desequilibrou da moto, caiu, e ele estava de capacete, mas não me pergunte como, o capacete saiu da cabeça, e a cabeça dele foi de encontro à quina do para-choque traseiro do ônibus. Então ele bateu com essa parte aqui mesmo na quina
do para-choque. Na hora ia passando um carro de polícia, socorreu ele, porque ficou horrível. Foi uma pancada muito forte. Quando ele chegou no hospital, na emergência, os médicos que vieram socorrer ele pensou que ele tinha levado um tiro na cabeça porque isso aqui abriu. Ficou muito feio. Resumindo a história, meu pai levou 80 pontos na cabeça. Ele parecia o Frankenstein. O corte pegava aqui, por um pouquinho não pegou o olho dele. Só que meu pai, assim como eu, detesto hospital. E o médico disse que ele precisava ficar uns dias lá. Por causa da pressão, a questão se ia dar inchaço, alguma coisa assim. Só que quando foi no final do dia, ele começou a ficar inquieto e disse, se você não me tirar, se você não me liberar, eu vou fugir. E ele fazia isso mesmo. E o médico viu que ele ia fazer mesmo e liberou ele, com a condição dele ficar totalmente em repouso, em casa. Ele não podia levantar a cabeça, porque qualquer esforço que ele fizesse com a cabeça, a pressão poderia fazer ele desmaiar, enfim. Então estava lá meu pai, deitado na cama, e isso era o final da tarde. Minha mãe, acredito, que chegou e começou a falar algumas coisas para ele, tipo, trazer o pastor para orar por ele, ou falando algumas coisas do evangelho. Queridos, quando minha mãe começou a falar aquilo, ele se transformou. Ele virou um bicho. E ele começou a dizer um monte de coisa com ela. Brabo. A gente usa uma expressão lá no Brasil que diz, nem um siri na lata. Brabo demais. Aquilo começou a querer ferir ela por dentro. Porque ele usou palavras pesadas. Não foi xingamento, não foi palavrão, não foi nada disso, mas existem palavras às vezes que machucam mais do que uma surra, ou do que a Bíblia diz que existem palavras que machucam mais do que uma ponta de uma espada. Na hora que ela começou a querer entristecer-se e a chorar, e deixa eu já te deixar bem claro, a gente nunca tinha ouvido falar sobre riso, sobre a alegria do Espírito. A gente era novo convertido. Ela disse que sentiu aqui algo mexendo. Quando você pega uma garrafa de refrigerante que você sacode, o fato de você sacudir aquilo ativa as partículas que estão ali dentro e manifesta o gás. É por isso que tu não pode ser uma múmia, criatura. Coisa parada não ativa nada. Quando Jesus chegou para aquele paralítico, para aquela lenda que tinha, quando o anjo descia, mexia as águas, você não percebe que tudo na Bíblia é algo que a gente tem que mexer? Tirar das fontes de salvação. Desperta o dom que há dentro de ti. Sempre é uma ação de mexer, de fazer alguma coisa. Não é você parado e dizendo, Senhor, me enche. Não. Ela disse que começou aquilo borbulhar dentro dela. E ela disse que quando menos pensou, ela não estava rindo, ela estava gargalhando. E se você vê minha mãe gargalhando, dá vontade de você rir só de ver ela rindo. Minha mãe tem 1,60 m no máximo. Meu pai tinha 1,84 m. Minha mãe começou a rir, e a rir, e a rir. E meu pai começou a colocar um olho desse tamanho e começou a se afastar da cama. Minha mãe é branca, mas meu pai chamava ela de nega. E ele olhou para ela e disse assim, nega, pare com isso, mulher. Tá ficando doida? E quanto mais ele falava, mais ela ria. E ele começou a ficar assustado. E ele disse, mulher, você está me deixando assustado. Parece que está com alguma coisa no couro. Está com alguma coisa no corpo. E aí era que ela ria. E ele ficou tão assustado que ele gritou pela minha irmã.
Silvia! Minha irmã não sabia o que estava acontecendo. Minha irmã estava em outro compartimento da casa, viu ele gritando, pensou que ele estava passando mal por causa do acidente. De repente, minha irmã corre, abre a porta do quarto, entra no quarto e a mesma unção que estava sobre a minha mãe, pega nela. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se prepara para as unções que Deus vai derramar nesse lugar. Se você não gosta da unção, não fica aqui porque a unção pega. A unção pega. E se você estiver sentado perto de uma pessoa que está debaixo da unção, meu irmão, ela vai contaminar você e você vai acabar entrando naquilo que ela está provando. Tem pessoas aqui que chegaram com um nó na garganta, com a vontade, uma amargura, uma angústia. Pois é hora, meu irmão, de você jogar isso para longe. Sabe como? Diabo, o meu natural seria me desesperar, chorar, mas eu vou rir, porque a alegria do Senhor, ela é a minha força. Minha irmã entrou, a unção veio sobre ela. Ela nem sabia o que era aquilo. E ela começou a rir. E rir. E rir. Nessa altura, meu pai estava bem no cantinho da cama. Minha mãe caída em cima da cama, se dobrada assim. E minha irmã... Minha mãe dizendo que na cabeça dela, ela dizia... Eu tô doida. Tá ficando doida. Porque como é que uma pessoa que está ouvindo o que eu estou ouvindo, em vez de chorar, estou dando gargalhada. E aí era que ela ria. E quanto mais ela ria, e minha irmã ria, mais meu pai ficava com medo. E ele estava já na beirinha da cama, assustado, com os olhos desse tamanho. Pega ele, Jeová. Começa assim. Irmã, como é que a gente começa a rir? Tem 3 passos. Preste atenção porque é muito difícil. E muito profundo. Se você não prestar atenção, você não pega. Os 3 passos para rir. Primeiro, rá. O segundo, rá. E o terceiro, ha! Tem gente que faz tanto tempo que não ri. Amado, tem óleo de alegria sobre você. Você chegou o dia da vingança. O diabo todo dia, quando você acorda, abre o olho, ele lhe oprime dizendo, não vai dar certo, você não tem condição, você é perdedor, porque agora é a hora de virar o jogo. Agora é a hora de você olhar para debaixo dos seus pés e dizer, você é derrotado, você é perdedor, eu sou mais do que vencedor, eu vou me alegrar, porque a alegria do Senhor é a minha força. Agora calma. Ele ficou com tanto medo que tinha... Como é o nome daquele móvel do quarto que pendura roupa? Não é o que coloca dentro do armário, é o que é cheio de bracinho assim. Cabide mesmo. Tinha um cabide do lado da cama. Ele saiu se afastando até que ele se agarrou naquilo ali. Porque ele estava com medo de ficar perto delas. Porque ele pensou, tem um negócio nelas, vai que pega em mim. E ele se agarrou no cabide. E aí ele gritou meu nome. Sâmia! Eu estava lá atrás, lá fora de casa. A empregada ouviu e disse, corre que teu pai está passando mal, ele está te chamando. Corri. Meu irmão. Abri a porta. Quando eu abri a porta, minha irmã e minha mãe caídas em cima da cama, a mesma unção que estava sobre elas, pegou em mim também.
E eu comecei a rir. Isso aqui meu doía. Melhor maneira de você fazer abdominal. Barriga começou a doer de tanto que eu ria. Agora imagina a cena. Um homem de 1,84 m agarrado num cabide e 3 mulheres caídas em cima de uma cama, bolando de rir, sem entender nada. Algumas pessoas dizem: a gente não pode ter essas coisas na reunião do domingo, porque vem muito visitante. Assusta. Meu irmão, mais assustado do que meu pai estava? Impossível. Mas um dia Deus falou comigo. É bom, na realidade, a primeira coisa, o mesmo Espírito que move é o mesmo Espírito que também sabe quem está na reunião. E se Ele está se movendo, Ele quer que aquelas pessoas vejam, provem e conheçam. Outra coisa, é melhor nascer no meio do fogo do que no meio da fumaça. É melhor você já nascer, já comendo, amado, tutano, para ser forte logo, do que começar a sua caminhada cheia de trique-trique. Porque nós não temos mais tempo. Jesus está voltando e a igreja precisa se levantar na força e no poder que ela tem. Resultado? Nunca vi minha mãe daquele jeito. Minha mãe dá um pulo da cama, chega na frente do meu pai, pega ele pelos braços, senta ele na cama. A gente chega e ficou assim. E ela vem sem dizer uma única palavra e coloca a mão na cabeça dele. Na hora que ela colocou a mão na cabeça dele, ele começou a chorar. Lágrimas começaram a escorrer. Ela não disse nada, não fez nenhuma oração. E naquela hora, ele simplesmente adormeceu. Ele apagou, sem dizer uma única palavra. Eu não entendi o que tinha acontecido. Ela não entendia o que tinha acontecido. Minha irmã não entendia o que tinha acontecido, muito menos ele. Isso foi no final do dia. No outro dia, eram umas 6h30, 7 horas da manhã. Nós escutamos uma porta de carro batendo. E nós acordamos com portas batendo dentro de casa. Nossa, quem é que está mexendo no carro? No caso, no carro dele. E nós levantamos e fomos até a garagem. Quando chegamos lá, estava meu pai completamente curado. Completamente. Ele tinha, amado, sofrido um acidente um dia antes. 80 pontos na cabeça não é um cortezinho. Mas ele batia na cabeça, sim. E ele não sentia absolutamente mais nada. Nada. Deixa eu te dizer. Você chegou tarde demais para me dizer e tentar me convencer de que o poder de Deus não é real. Porque Ele é real. E eu sei que tem pessoas aqui que estão dizendo: e por que a gente não vê isso? Isso é uma novidade que você veio trazer. O problema não é que isso é uma novidade. O problema é que Deus só se manifesta dentro daquilo que as pessoas conhecem. E infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão escolhendo as mensagens mais para mandar recado do que propriamente para alimentar o povo. Nós vamos entrar na plenitude de tudo aquilo que nós temos, amados, em Deus. Vocês têm recebido palavra vinda do céu.
O que vocês recebem aqui nessa igreja não é papa. Mas por que muitas vezes não estamos mudando? Porque não estamos misturando fé e muitas vezes a alegria. Chegamos para um ritual e não para uma festa. Deus não quer você normal. Deus quer você louco. Porque a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Não é você normal que vai as coisas acontecer, é você entrando na loucura do Evangelho que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Aleluia. Existem pessoas aqui hoje pela manhã que o óleo de alegria, todo mundo já tem a alegria dentro de você. Mas tem alguns que o coração chega a estar assim, ó. Como é que começa? Haha. Haha. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz assim. Hahaha. Olha para ela e diz assim: o que é mesmo que o diabo está dizendo para você? Começa a ouvir o que o diabo está dizendo para você como piada. O diabo está dizendo: vou te matar você. Não, diabo, viverei, não morrerei para contar os feitos do Senhor. Que falta de reverência. A primeira falta de reverência quem está praticando é o próprio Deus, porque no Salmo 2 diz que Ele está no trono, rindo, zombando dos nossos inimigos. E Ele diz: se junta a mim. Deus está dizendo: quem é que está dizendo que vai te matar? É Ele. É essa situação. E Deus está fazendo: você já foi vencido. Diga: eu decido. Não, isso não convence nem a formiga. Diga: eu decido me alegrar no Senhor. Não, você não entendeu não. Vamos ver se ele pega a revelação de novo. Diga: eu decido me alegrar no Senhor. Ainda não caiu a ficha. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Ele disse: em todo tempo alegrai-vos no Senhor. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Horas e 54 minutos. Está dentro do sempre? Sim ou não? Ainda não entenderam. Paulo diz: alegrai-vos quando? Quando? Então 12 horas e 54 está dentro do sempre? E por que você não está se alegrando? 12 horas e 55 está dentro do sempre? Domingo está dentro do sempre? Segunda está dentro do sempre? Terça está dentro do sempre? 2016 está dentro do sempre? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo está dentro do sempre? 2016, 2017, 2018, 2019 está dentro do sempre? Então se alegre no Senhor, meu irmão, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! Aleluia! Como é que se alegra? Não é batendo palma, é rindo, querido. Sorria, se alegre. Começa a se alegrar. Aleluia! A gente vai cantar aquela música de novo. Estou subindo, tá?
Só que a gente vai fazer diferente. A gente não vai cantar assim. Estou subindo. Olha para os seus pés. Tem bolas de ferro prendendo ele. Suas mãos estão algemadas. Sua boca está amordaçada. Seu corpo está engessado. Então você vai tirar seus pés do chão. Quê? Irmã Sâmia, eu tenho 60 anos. Você tem o vigor do Senhor dentro de você, querido. E você vai se alegrar no Senhor. Para que você saiba que essa alegria é a sua força. Com alegria, deixa um sorriso no seu rosto. Aleluia! Se alegra em Deus. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. E os meus olhos vê o quê? Vejo um futuro. Qual é seu futuro? Tudo novo se faz. As coisas velhas estão passando. Mas uma nova unção sobre a sua vida. Aleluia! Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. O quê? Eu não me desvio. Chama seu irmão e se alegra com ele. Aleluia! Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Quem é seu alvo? Aleluia! Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os seus pés? Os meus pés Aleluia! estão no caminho. Estão no caminho. Diga, brade! Essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Celebra, tira o seu pé do chão. Mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. A igreja. Eu vou. Coloca um sorriso no seu rosto. Deixa a alegria do Senhor declarar essas verdades na sua vida, querido. De novo. Vou avançar, eu vou vencer. Aleluia. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Quem vai avançar aqui? Quem vai avançar aqui? Diga, diabo, saia da frente, porque senão eu vou passar por cima de você. Eu já sou mais do que vencedor sobre todas as coisas, porque a minha força não vem de mim, vem daquele que habita em mim. Eu vou avançar, eu vou vencer. Meu alvo é Cristo, aleluia, aleluia. Declara. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu
Meu alvo é Cristo. Meu alvo, eu vou avançar, eu vou crescer. Glória ao teu nome, Ninguém Jesus. vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Irmãos, aquelas pessoas que estão com problemas, não sabem o que fazer, estão com dificuldades e em si mesmo você não vê capacidade para ultrapassar essa situação, você precisa se alegrar. Isto é uma loucura, isto é um disparate, não é? A mente racional não entende isto, que é isto, então perdemos a compostura. Deus é assim, Deus move-se assim, mas olha, no final está tudo certo. Deus, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é mais sábia, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Na loucura de Deus você é curado, na loucura de Deus você é liberto, na loucura de Deus você é abençoado. Por isso não fique agarrado à sua compostura. Isso não curou a sua dor, não tirou a sua dor, não curou a sua enfermidade, nem supriu as suas necessidades. Então por que não experimentar a loucura de Deus, hein? Bora! Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu amei, bem. O que é que o diabo disse? O diabo disse que você ia morrer? Diga, diga, eu viverei e não morrerei. O diabo disse que você não tinha cura? Diga, diga, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Aleluia. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Irmão, o diabo disse que você não ia ter dinheiro para pagar as contas e que as finanças iam estar à perna consigo. Diga, diga, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo, a igreja, vou meu alvo é, com força, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Irmão, o que o diabo quer é que você fique fraco, você fique triste, abatido pelas circunstâncias da vida, porque na sua tristeza ele é forte. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a sua força. Então alegre-se. Você não tem vontade de se alegrar, até compreendo, mas alegre-se, porque alegria não é um sentimento. A alegria do Senhor é uma decisão, já está dentro de si. Por isso, você está a passar dificuldades na área da saúde, das finanças ou que área for, alegre-se connosco agora. Alegre-se, porque a sua vitória vem a caminho. Amém, aleluia. Todos juntos. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar,
eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Irmãos, Aleluia. olha, Deus faz mais. Deus faz mais num minuto. A Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Ninguém está de cara comprida na presença de Deus. Não há razão para isso. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos à sua volta. Jesus estava alegre. Quando ele disse, vieram avisar Jesus: olha, Herodes, procura a tua vida para te tirar a vida. E Jesus, a Bíblia não refere isso, mas cá para mim, a gente pode, cá para mim, Jesus deve ter dado um ar de riso e dito: olha, e dizer a essa raposa que ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e tenho autoridade para a dar e autoridade para a tomar, e esse mandamento eu recebi do meu Pai. Irmão, outra vez Jesus se alegrou em espírito quando os discípulos voltaram e disseram: pelo teu nome até os demónios fogem. Jesus alegrou-se e disse: não se alegrem por os demónios fugir, alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no céu. Ou seja, a base da sua alegria não consiste nas coisas que acontecem à sua volta, ainda que sejam boas. A base da sua alegria consiste em que o seu nome está escrito no céu. Você foi redimido e lavado no sangue de Jesus de todos os seus pecados. Aleluia! Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, com força, amor. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Aleluia! 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 Irmãos, nós não temos razões nenhumas para estar tristes. Não temos razões nenhumas para estar tristes. Nós só deixamos que a tristeza tome conta de nós quando vivemos de acordo com as circunstâncias e deixamos que elas se assenhoriem de nós também. Ei, você não está sujeito a circunstâncias à sua volta. Ouviram o que a Sâmia falou? Nós somos de cima, o maior de todos. Você imagina o que é? Você imagina o que é? Vem um lobo rugir para si. Você é uma ovelha pequenininha, um cordeirinho, e vem um lobo já, tá, com os dentes e a baba já a cair, e o lobo já está a imaginar um tabuleiro no forno com um cabrito assado, e ele... E de repente o lobo ainda não viu, não é? Você está aqui, o lobo está ali, não é? E ele não viu, mas vem um leão aqui. E de repente, assim mesmo nos ouvidos do lobo, mano, é assim que Deus faz. Você fica preocupado e com medo, e as contas, e como é que vai ser, como é que vamos pagar, e agora o que é que vai acontecer, e a preocupação da vida, e as coisas que nos apoquentam, não é? E Deus ri-se, diz: filho, isso não vai acontecer. Não vai acontecer na tua vida os planos do inimigo. O que vai acontecer na tua vida é os planos que eu tenho para ti. Isso é o que vai acontecer. Diga-me lá você, que razão é que você tem para estar triste? Eu lembro uma vez, a minha irmã Fátima era a minha guarda-costas. Então quando eu não podia com algum rival, eu chamava a ela. Quando ela estava por perto, eu era forte.
não é? Uma vez lembro-me, fugi de um, chamava-se Gabriel, fugi dele, mas aí vi a minha irmã, chamei a minha irmã e fui atrás dele. Antes fugi-me, agora fui atrás dele. Porquê? Tenho as costas guardadas. Ele disse: olá, anda cá agora, estás com medo, anda cá agora. Eu fui, mas sempre a olhar, a ver se a minha irmã estava atrás de mim. Irmãos, o maior de todos está consigo. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Não tenha medo, não se preocupe, vai dar tudo certo. Está a funcionar, você vai conseguir, você vai pagar. A sua cura está a manifestar-se no seu corpo. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu quero falar num segundo para aquelas pessoas que estão aqui por primeira vez e para aqueles que pela internet assistem também. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ontem eu preguei num funeral de uma irmã nossa que faleceu, a irmã Ozinda, não é? E, uau, deviam estar ali, 60, 80 pessoas no cemitério. Eu subi para um mais alto e preguei o Evangelho para eles. Uau, deu-me aqui uma coisa, uma ousadia. Quem é que estava lá? Você estava? Vocês também estavam? Uau, deu-me um prazer dizer a essas pessoas: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E disse: um dia você vai estar aqui dentro. E tudo engole em seco, não é? Está ali. A questão não é se um dia você vai estar ou não. Não tem como fugir. É um dado adquirido. A questão é: você está preparado para quando este dia chegar e tudo fica assim? Eu disse: Jesus veio para que você tenha esperança. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. No fim fizemos a oração para receber Jesus. Não sei se fizeram de coração, mas pela boca, pelo menos, todos repetiram. Eu acredito que o Espírito Santo vai ficar a trabalhar neles. E você que está aqui por primeira vez e ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o seu dia também. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouça, o céu não é um cemitério. No céu não há sequer cemitérios. Na verdade, quando o céu baixa, os cemitérios deixam de existir. Amém? Deus quer o melhor para si. Por isso, faça esta oração comigo, e você que assiste pela internet também. Os outros podem ajudar. Digam assim: ó Deus, eu creio em Jesus. Creio que Ele veio a este mundo, morreu em meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor, meu Salvador. Perdoa os meus pecados e de hoje em diante ajuda-me a viver para fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, que pela fé eu recebo agora, em nome de Jesus. Amém. Você crê que os seus pecados foram apagados? Você crê que o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida? Então eu pergunto: que razões tem você para estar triste? Nenhumas. Por isso Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está lá escrito. E Ele escreveu o seu nome lá, ninguém o pode apagar. Esta vida são 2 dias. Se você investe tudo o que você tem e que você é nesta vida, 2 dias depois acabou tudo. Apostou no cavalo errado. Mas se você usa esta vida para investir no que há de vir, glória a Deus, você viverá eternamente. Glória a Deus. Então, nós vamos terminar aqui esta reunião, vamos louvar a Deus e vamos nos alegrar por aquilo que Deus fez na nossa vida. Amém? Eu acredito que hoje você não vai precisar de oração. Você foi ministrado pelo Espírito Santo, já sabe, alegre-se. Quando a calamidade bater à porta, alegre-se. Quando o sintoma da doença bater à porta, alegre-se, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém! Deus abençoe a todos, uma boa semana, bom almoço.